19 gramas. Foi só isso que causou o maior acidente radiológico da história do Brasil. Um pó que brilhava azul no escuro. Bonito, quase hipnotizante, mas mortal. E o mais assustador? Uma criança de apenas 6 anos passou aquilo no corpo, como se fosse purpurina, e ninguém fazia ideia do perigo. Nem ela, nem ninguém. E quando perceberam, já era tarde demais. Agora me diz, você sabe o que a radiação realmente faz com o corpo humano? Não estou falando de filme, nem exagero. Eu estou falando da realidade, do que acontece, hora por hora, dentro do seu próprio corpo. E eu já te aviso, o que você vai ouvir aqui não é fácil. Cara, esse é aquele tipo de história que não dá para ignorar, não há entretenimento. É daquelas coisas que, sinceramente, todo mundo deveria conhecer. Em 1987, em Goiânia, 2 homens encontraram um aparelho abandonado, parecia sucata. Levaram para o ferro velho, só que dentro dele tinha uma cápsula. E quando abriram, encontraram um pó branco, que brilhava azul no escuro. E aqui começa o erro fatal. As pessoas ficaram fascinadas, passaram de mão em mão, levaram para casa, mostraram para a família como se fosse algo bonito, mas não era. Era césio-137, um material altamente radioativo. E o mais assustador de tudo é que o corpo não sente nada no começo. Não dói, não queima, não tem cheiro, nada. Só que por dentro, o estrago já começou. A radiação entra no corpo e começa a destruir o DNA das suas células. E as primeiras a sofrer são justamente as mais importantes: medula óssea, intestino, pele. Agora preste atenção nisso. Entre 1 e 6 horas depois, os primeiros sinais aparecem: náusea, vômito, tontura, fraqueza. E aqui vai um detalhe pesado: quanto mais rápido esses sintomas aparecem, maior a chance de ser fatal. Segundo estudos sobre síndrome aguda da radiação, vômito na primeira hora já indica uma dose extremamente alta, muitas vezes letal. Só que o pior ainda nem começou. Depois desses sintomas, a pessoa melhora. E é aí que mora o perigo, porque essa melhora é uma mentira do corpo. Enquanto a pessoa acha que está tudo bem, por dentro, a medula óssea está sendo destruída. O sistema imunológico começa a desaparecer. O corpo perde a capacidade de se defender, de coagular o sangue, de sobreviver. E então vem a fase final. Os sintomas voltam, mas agora muito piores. Infecções por todo o corpo, hemorragias, lesões na pele, como queimaduras de dentro para fora. O intestino começa a falhar, diarreia severa, desidratação extrema, e bactérias invadem a corrente sanguínea. E nesse ponto, ou o corpo reage, ou ele entra em colapso. No caso da menina, ela não resistiu. Ela morreu 40 dias depois, e ela não foi a única. Outras vítimas também morreram, e muitas carregam consequências até hoje. E aqui vai algo que me deixou pensando de verdade. A radiação do césio-137 leva 30 anos, só para perder metade da sua força. Ou seja, o impacto desse acidente ainda não acabou, e talvez nunca acabe completamente. Agora, eu te pergunto, como uma coisa tão pequena, 19 gramas, conseguiu causar algo tão grande e mais importante? Será que isso poderia acontecer de novo? Comenta aí, você acha que as vítimas receberam a atenção que mereciam e a série da Netflix fez justiça à história? Se inscreve no canal, a gente precisa da sua inscrição. E você que está inscrito, precisa tocar no sininho, ajuda a gente. Obrigado, galera, até mais.